O presidente Lula vai bater o martelo sobre a PEC que busca garantir a segurança em Brasília e evitar novos atos criminosos na Praça dos Três Poderes. Entre as medidas está a criação de uma Guarda Nacional, novas regras também para remoção de conteúdos antidemocráticos nas redes sociais e o aumento de pena para crimes contra o Estado de Direito. Será que vai funcionar? Natália Pazzi vai trazer todas as informações agora. Bom dia, Natália. Oi, Carla, bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando, e essa definição por parte do presidente Lula deve vir aí nos próximos dias diante da necessidade aí do reforço de medidas para evitar que novos atos criminosos como o do dia 8 de janeiro voltem a acontecer aqui na capital federal. E como você disse, o presidente Lula vai bater o martelo então sobre esses itens que vão compor uma proposta de emenda à Constituição que terá como objetivo reforçar a segurança aqui em Brasília. Recebeu o nome aí de Pacote pela Democracia, e essa proposta está reunindo medidas para tentar justamente aí ampliar a proteção de prédios públicos e também evitar novos atos como os do dia 8. Essas ações incluem ao menos 4 pontos, como a criação de uma Guarda Nacional e também a edição de novas regras para que as redes sociais passem a bloquear ou excluir em até 2 horas os conteúdos que atentem contra a democracia. Também está no radar do governo um aumento das penas para crimes contra o Estado de Direito e também terrorismo. Essas propostas entregues a Lula ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, terão que ser avaliadas e aprovadas pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. E após a divulgação de novas imagens dos ataques do dia 8 de janeiro, a investigação para apurar e essa possível omissão de policiais no dia também foi reforçada. Essas cenas, como a gente lembra aqui, revelaram um recuo de policiais militares que abriram caminho para que esses bolsonaristas radicais avançassem pela Praça dos Três Poderes. O interventor de segurança pública aqui do Distrito Federal anunciou mais um inquérito para investigar esses fatos. Para o Ricardo Capelli, o interventor aqui na capital federal, essas gravações do Supremo Tribunal Federal sugerem falhas graves no planejamento e também na execução desse plano de segurança. A entrega do relatório sobre os atos criminosos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que estava prevista para ontem, foi adiada, deve acontecer hoje. Essas informações mais detalhadas sobre a invasão da corte deverão ser incluídas e o documento também vai apontar o aumento repentino. Por fim, vale ressaltar que apesar da intervenção aqui na segurança pública do Distrito Federal estar prevista, e já afirmou Flávio Dino que ela vai de fato terminar no próximo dia 31, a capital federal vai ter sim reforço de segurança no próximo dia 1º de fevereiro, quando muda a legislatura no Congresso e os novos deputados e senadores vão tomar posse. Eu volto com vocês. Bom, há que se falar o óbvio aqui. O que significa um conteúdo que seja considerado um crime contra a democracia? Quem será o árbitro? Quem é que vai decidir o que é um conteúdo que atente contra a democracia? O Ministério da Justiça? O próprio presidente? Essa não é uma prerrogativa do Ministério. Isso aí, obviamente, configura um atentado contra a liberdade de expressão. Esse conceito tão importante e que tem sido tão vilipendiado por gente mal intencionada, que em nome da liberdade de expressão tenta se arvorar o direito de cometer crimes. Né? Exemplo, o ex-presidente Bolsonaro acionou o Ministério da Justiça para, por meio da Lei de Segurança Nacional, enquadrar um empresário que foi lá e colocou um cartaz no qual comparava o presidente a um pequeno ruído. Ou seja, na visão do então mandatário, aquilo era um crime contra a instituição Presidência da República, representada por ele, e, portanto, um crime contra a democracia. Assim será? Essa é a intenção? É dar esse tipo de poder ao presidente da vez? No final das contas, creio, Ellen Brown, que a gente está aqui discutindo o sexo dos anjos porque esse tipo de medida dificilmente vai passar no Congresso Nacional. O presidente não vai conseguir formar uma maioria qualificada para aprovar esse tipo de medida, até pelo histórico do PT, de falar em regulação da mídia, de conteúdo jornalístico, que para muita gente é encarado como uma tentativa de censura.
a livre informação. Então, não acredito que isso passe, que isso prospere. Até porque quem é que vai fazer com que essas empresas tirem esses conteúdos do ar? Elas já não tiram nem com medida judicial. Vão tirar voluntariamente, porque esse conteúdo é considerado por alguém, sabe-se Deus quem, um atentado contra a democracia. Não prosperará. Mas só a intenção de que isso existe, de que isso vá adiante, de que isso prospere, já é extremamente preocupante. Para alguém que falava numa boa relação com a livre imprensa, no livre fluxo de informações. O PT mostrando sua cara mais feia nesse começo de governo. De resto, a criação dessa Guarda Nacional me parece algo bastante razoável, dados os acontecimentos do dia 8 de janeiro. E aí sim, há uma boa chance de que o Congresso, até pelo sentimento de união provocado depois daqueles ataques, vá adiante na criação dessa guarda para a proteção dos prédios públicos. Eu só quero pontuar aqui que a legislatura anterior chegou a analisar o projeto um projeto na Câmara, né, das fake news, de combate às fake news, mas não votou. Não foi votado esse projeto no Brasil, já porque era algo delicado. Então, assim, a gente tem que pensar muito quando é algo a meu favor, eu defendo. Sim, é algo a meu favor, é bacana, então vamos lá, vamos defender. Mas e quando isso se volta contra mim? Porque o Estadão, por exemplo, mostrou esses dias que o perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência no Twitter, por exemplo, compartilhou informações que podem ser consideradas falsas. Por exemplo, tratou o impeachment da Dilma Rousseff como golpe, sendo que o impeachment seguiu ali um rito legal e constitucional. Golpe se não estivesse dentro da Constituição. Pode ser uma narrativa do PT, dizer que foi um golpe e tudo mais, pode se questionar algumas questões, mas estava dentro da Constituição, então não é um golpe dentro da Constituição brasileira, né? Tecnicamente, você colocar isso é uma mentira. E estava lá dentro do perfil oficial, né? Outra coisa, trouxe lá dizendo que o investimento do BNDES no estrangeiro não traria nenhum risco para o Brasil. Como é que se afirma isso? Possibilidade zero de calote. Sendo que o Brasil já tomou calote. Então, assim, peraí um pouquinho, né? Quem é que vai dizer que isso é real, que não é real? Como é que a gente vai arbitrar em relação a isso? Então, a gente precisa cuidar muito, porque qualquer tipo de censura em relação à imprensa, sobretudo de um governo que veio e fez uma campanha se defendendo como a voz da democracia, da boa relação com a imprensa, da boa relação com a mídia e com os pilares institucionais, é bem preocupante, assim, me ajuda a te ajudar, né? Em frente. Te ajudar. Perdão, vai lá, Ellen. Tá. Em entrevista ao jornal o Globo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sai em defesa de Anderson Torres e afirma que propostas semelhantes à minuta do golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, circularam no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele mesmo admite ter recebido sugestões que apresentavam alternativas para impedir a posse de Lula no dia 1º de janeiro. Segundo Valdemar Costa Neto, havia propostas na casa de todo mundo. Ele disse ao jornal o Globo que muita gente chegou para mim agora e falou, aspas, tá? Abre aspas. Muita gente chegou para mim agora e falou: pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam, fecha aspas. Quem não tem, né? Quem não tem? Você não tem em Quem casa? não tem uma minuta casa, de reversão do resultado das eleições em casa? Todo mundo tem em casa. Aliás, quem, hein, Valdemar? Porque a gente pode estar falando de um criminoso aí. De um conspirador. Quem é essa figura? O presidente do PL afirmou, no entanto, que Jair Bolsonaro, mesmo cobrado pela própria base, não quis fazer nada fora da lei. De acordo com Valdemar Costa Neto, o presidente prometeu retornar aos Estados Unidos na semana que vem. Aliás, retornar dos Estados Unidos, né, na semana que vem, e disse que ele o ajudará a administrar a ala de extrema-direita do partido. Ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desembarcou em Brasília, discreta, ela usava máscara e boné. Seguindo todos os protocolos de segurança, ainda que não fosse obrigada a isso. Que beleza. Que bom. Deixa eu ver se eu entendi, Carla Bigato. O Valdemar, para tentar tirar o peso dessa minuta encontrada na casa do Anderson, disse que aquilo era algo comum e que circulava no entorno do presidente. É isso?
Então, para nos convencer de que aquilo não tinha nenhuma importância, ele está dizendo que a coisa mais comum do mundo era que pessoas ligadas ao ex-presidente trocassem documentos que sugerissem a reversão do resultado de uma eleição democrática e, portanto, um golpe de Estado. É dessa maneira que ele quer dizer que aquele documento não tinha importância e que aquilo não tinha peso algum. Dizendo que o assunto era corriqueiro no círculo do ex-presidente. Me parece que só torna mais grave aquilo que foi descoberto na casa do ex-ministro da Justiça. No Senado, o requerimento para a abertura de uma CPI para apurar os atos criminosos já conta com 47 assinaturas, 20 a mais do que o número necessário. Apesar de aliados de Lula defenderem a investigação dos atos de violência em Brasília, o governo quer manter distância da comissão. O presidente tem defendido que o país tem ferramentas para apurar o episódio e não quer ficar preso à pauta imposta por bolsonaristas radicais. O Supremo Tribunal Federal apura se o governo Jair Bolsonaro mentiu sobre a assistência ao povo Yanomami nos últimos anos. Atualmente, em Boa Vista, há mais de 700 índios internados. Desses, 53 são crianças e 7 delas estão na UTI com um quadro grave de desnutrição. A gente tem mais informações chegando com Rafael Campos. O STF vai investigar o envio de informações falsas sobre a situação dos Yanomami pelo governo Jair Bolsonaro. As inconsistências envolvem a realização de operações para garantir a segurança e a alimentação do povo indígena em Roraima. De acordo com informações do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, houve o descumprimento de ordens judiciais desde 2020, especialmente em relação a ações de combate ao garimpo ilegal na região, motivo que vem agravando a saúde da comunidade Yanomami. Em Boa Vista, capital de Roraima, cerca de 700 indígenas seguem internados em um hospital improvisado. O número de pacientes é mais do que o dobro da capacidade. Já na única unidade infantil do estado, estão internadas 53 crianças Yanomami, 7 delas na UTI. A Força Aérea Brasileira tem sobrevoado a região e lançado suprimentos, como explica o comandante da base aérea em Boa Vista, Marcelo Miller. A gente tem do KC-390 um voo diário que lança em torno de 8 a 10 toneladas, 1 a 2 voos do 65 e temos 6 voos do Caravan C-98. O Ministério dos Povos Indígenas estima que 570 crianças morreram de fome, desnutrição e contaminação pelo mercúrio no ano passado. O hospital de campanha da FAB, em Boa Vista, deve começar a funcionar hoje. E 2 relatórios de inteligência da FUNAI produzidos em 2019 mostram que militares receberam propina de garimpeiros que atuam ilegalmente na terra Yanomami. A informação é do jornal Folha de São Paulo, que aponta ligações e até mesmo de parentesco entre integrantes do Exército e alvos de operações realizadas na região de Roraima. Os documentos ainda revelam a atuação do PCC na área indígena e a relação entre o tráfico de drogas e o transporte de minerais ilegais pelos rios e florestas na fronteira com a Venezuela. Procurados, a FUNAI e o Ministério da Defesa não informaram se as denúncias chegaram a ser investigadas. Olha aí, a Central Única das Favelas, com apoio da Band, a Frente Nacional Antirracista, continuam recebendo doações. Depois de arrecadar alimentos e suprimentos, a campanha agora foca na construção de 2 centros de saúde para os indígenas. Um deles em Surucucu, região com maior concentração de indígenas no estado. O investimento total é de R$3 milhões, segundo o fundador da CUFA, Celso Ataíde. A gente reconstruir e realizar obras em 2 polos de saúde, território Yanomami, que foram inclusive uma demanda da própria FUNAI, do setor de proteção a territórios e ouvindo também os profissionais de saúde indígenas. A vice-presidente da CUFA Brasil, Kaline Mendes, diz que a situação é degradante, lista alguns dos itens que faltam para os Yanomami. Falta rede, falta lençol, falta panelas, por exemplo, mosquiteiro. Então, essas ajudas iniciais, esses insumos, podem chegar com mais rapidez pela sociedade civil através de campanhas como essa. Bom, e você pode se unir também a essa corrente de solidariedade, hein? É só fazer um Pix de qualquer valor, Ah, mas eu só tenho R$1. Manda bala. Para a chave doações@cufa.org.br. Doações, não tem cedilha e nem tio, tá? doações@cufa.org.br. E mais informações sobre a campanha você encontra no Favelas com Yanomami, Yanomami é com Y no começo, favelascomyanomami.com.br. Hoje, 27 de janeiro, a gente relembra, né, infelizmente, a tragédia da Boate Kiss. São 10 anos, sem qualquer punição aos envolvidos no incêndio que deixou 242 mortos.
primeiro julgamento foi anulado, não há data para um novo júri. E a gente tem informação chegando direto de Santa Maria, com o Jean Costa. Imagino que há muita comoção na cidade nessa manhã, né, Jean? Bom dia para você. Exatamente, Carla. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Por aqui, a cidade que ainda vive o luto. Eu falo diretamente da região central do município de Santa Maria neste momento, de uma cidade que foi marcada por atos em homenagem àqueles que se foram e também àqueles que permanecem por aqui lutando por justiça. Justiça essa que há uma década ainda não teve o seu desfecho, visto que o julgamento foi anulado em 2022 e não há um novo prazo para a realização de um novo, visto que o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com ações junto ao STJ e ao STF para impedir esta anulação apresentada por advogados de defesa por conta de 19 nulidades reconhecidas pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho. Não há uma definição, portanto, visto que, caso essa medida do Ministério Público seja aprovada, a defesa promete entrar com recursos para tentar impedir o andamento deste fato. E caso o Ministério Público não obtenha o aval nesta medida, um novo julgamento deve ser realizado em até 3 anos. Ao menos essa é a expectativa por parte tanto da defesa e, por um lado, pessimista do MP Gaúcho. Por aqui, muita comoção na cidade e, claro, também pedidos por justiça. Carla. Obrigada, Jean, pelas informações. Mais tarde a gente vai conversar com o pai de uma das vítimas. A gente já conversou com ele, né? Em algumas situações, o senhor Ogier Rosado. Ele é pai daquele estudante de educação física, você deve se lembrar dessa história. Tinha 26 anos, é um perfil muito parecido com o da grande maioria, né, das vítimas da Boate Kiss. Mas o Vinícius Rosado, ele salvou pelo menos 14 pessoas. E aí depois não aguentou e a intoxicação acabou levando o Vinícius da família. Então é isso, um pouco mais tarde a gente vai relembrar. Infelizmente essa tragédia que não pode ser esquecida, é uma lembrança difícil e dolorosa, mas a gente não pode deixar passar o que está acontecendo. Um julgamento como esse, uma condenação como essa, simplesmente anulada, né, por questões técnicas e burocráticas. Não há data para um novo júri. E já a gente vai trazer mais detalhes e também aqui toda a fala de alguns familiares, né? E também ao longo da programação outros personagens que continuam lidando com essa história de uma forma muito constante, né? São moradores de Santa Maria e é gente que tenta alterar a legislação para que haja segurança para as pessoas, para os jovens, né? Sobretudo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ainda tenta identificar a origem da bala que matou a menina Rafaele, de apenas 10 anos, em São João do Meriti. Fala a Luana Bernardes. E vai ser enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos atingida por uma bala perdida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, enquanto brincava na rua com colegas. Testemunhas disseram que bandidos passaram atirando na via. Moradores afirmaram que ouviram pelo menos 20 disparos. Um deles atingiu a Rafaele da Rocha Vieira, que chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde na região, mas não resistiu. Ela morreu 5 dias depois de completar 10 anos. Amanhã seria a festa de aniversário dela e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando mais esse caso. O avô da menina, o Romualdo Menezes Rocha, de 50 anos, ouviu os tiros de dentro de casa. Ele conta que Rafaele era a única neta e que a família ficou destruída. Eu estava em casa, eu só escutei, foi muito tiro. Eu acho que as pessoas que fizeram isso, eu acho que eles teriam que pensar a besteira que eles fizeram. Sábado passado foi aniversário da minha neta, 10 aninhos dela, completou 10 anos. Olha quanta vida tinha pela frente ainda essa menina. Era apaixonada pelo Flamengo e pelo Gabigol. Mas, infelizmente, hoje, a partir de hoje, só vai ficar na memória. Destruiu uma família, gente que não sabe o que fazer, porque era a única neta que eu tinha, única filha da minha filha. Tá lá à base de remédio, não sabe o que vai fazer. Rafaele é a segunda criança morta por bala perdida neste ano na região metropolitana do Rio, segundo o Instituto Fogo Cruzado. O enterro está marcado para hoje, por volta de 1h30 da tarde, no cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti. A polícia do Distrito Federal ainda apura a motivação do assassinato de 10 pessoas de uma mesma família. Até agora, 5 suspeitos foram detidos por envolvimento no crime. Karine Nogueira. O
O marido e sogro da cabeleireira Elisamar da Silva foram enterrados nesta quinta-feira no cemitério do Gama, que fica a 36 quilômetros de Brasília. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal para determinar a motivação da morte de 10 pessoas seria o dinheiro da família. O quinto suspeito de participar da chacina da família de Elisamar foi preso na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a polícia, Carlos Henrique Alves, de 25 anos, teria participado da associação criminosa que praticou os crimes de extorsão mediante sequestro agravada pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores. O Ministério da Saúde dá início no dia 27 do mês que vem ao plano de vacinação contra a Covid-19 em 2023, cronograma que foi anunciado ontem. Os adultos vão receber o reforço do imunizante bivalente da Pfizer, que protege contra variantes da Ômicron. Serão 4 grupos prioritários, segundo o diretor do Departamento de Imunizações, Éder Gatti. A pessoa que faz parte do grupo prioritário tem 2 doses, recebe uma dose de bivalente. Primeira fase, para vacinar pessoas de 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituição de longa permanência, os imunocomprometidos, as comunidades indígenas, os ribeirinhos e quilombolas. Na segunda leva de distribuição, a vacinação então de pessoas com 60 a 69 anos. Terceira distribuição de gestantes e puérperas. O quarto grupo é composto por profissionais de saúde. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Ainda ontem, o Ministério da Saúde apresentou um balanço da vacinação geral do ano passado com um dado alarmante. Nenhuma campanha alcançou 80% de imunização do público-alvo, isso desde 2021. A avaliação é que o país corre o risco de retorno de doenças que estavam controladas, em especial a poliomielite. A situação é agravada pelo risco de desabastecimento de doses essenciais, como a BCG, para tuberculose. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, se reúne com governadores e vai pedir o engajamento dos estados. Na reunião com os governadores, junto ao presidente e outros ministros, quero colocar dessa forma, pedindo o engajamento, naturalmente, dos governadores. Mas precisaremos de um engajamento de toda a sociedade. O programa é como nós organizamos, mas para que ele seja bem sucedido, de fato, precisaremos desse movimento. Tivemos um grande retrocesso, como os dados da baixa cobertura de todas as vacinas, né, bem o demonstram. Em busca da reeleição, voltamos ao assunto que já discutimos ontem, o presidente da Câmara distribui benesses aos colegas que somam mais de 70 milhões de reais só nesse ano. Essa é a novidade, né? A conta de quanto isso vai custar nos nossos bolsos. O valor inclui adicional de R$4 mil no auxílio moradia, que passou para R$ 8.400. Ontem a gente procurou aqui em sites de aluguel de apartamentos o que dá para fazer com R$ 8.400 em Brasília. Brasília é uma das cidades mais caras do Brasil, mas ainda assim a gente encontrou apartamentos ali na Asa Sul, local dos ricaços, com 220 metros quadrados, 170 metros quadrados, piscina toda estilizada, jeitão de resort, apartamentos mobiliados, uma maravilha. Tudo isso pago com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Ainda houve um aumento de 6 mil para 9 mil reais no gasto com combustível. Isso para gente que não costuma sair do triângulo. Congresso, apartamento, aeroporto. Apartamento, congresso, aeroporto. Congresso, apartamento, aeroporto. Dificilmente são viagens mais longas que essas. 9 mil reais para gastar com combustível. Nem motorista de Uber em São Paulo, que é uma metrópole gigantesca, gasta tanto dinheiro assim. E mais 4 mil reais para outras despesas, além do reajuste salarial de 7 mil reais por mês. Com o aumento, o salário de um deputado passou de 33.700 para 39.200 reais. Lembrando que esses caras não pagam quase nada. É dinheiro que pinga na conta, e se o cara quiser, lá fica. Vai se acumulando. Fora o que alguns roubam, né? Mesmo sem orçamento secreto, vetado pelo Supremo Tribunal Federal, Arthur Lira deve ser reeleito com votação expressiva na Câmara e fortalecer o Centrão nas negociações com o governo. O que é mais chocante é que o Arthur Lira despeja esse carregamento de mamatas no bolso dos colegas sem precisar fazê-lo.
E não é que ele está disputando. Ainda se estivesse disputando uma eleição apertada, seria, no mínimo, eticamente questionável, moralmente incorreto e um tapa na cara da população fazê-lo. Mas ele nem disso precisava, porque ele vai ganhar com facilidade. O governo não tem candidato. Há uma aliança tácita entre Lula e Lira. E ainda assim, Arthur Lira não desavergonhou-se de meter essa, de colocar essa grana preta a mais na mão dos próprios colegas e, consequentemente, nas mãos dele mesmo, enquanto o brasileiro está comendo osso. Essa gente testa a nossa paciência, né? Que parece ilimitada, mas não é. Já sentiram o calor algumas vezes. Em frente, mais absurdos. A deputada Carla Zambelli é denunciada por porte ilegal de armas pela Procuradoria-Geral da República no ano passado. Na véspera do segundo turno, ela sacou uma pistola e correu atrás de um apoiador de Lula em São Paulo. A gente tem mais informação chegando com Adriano Oliveira. Já está no Supremo Tribunal Federal a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Na véspera do segundo turno das eleições, em outubro de 2022, Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula, além de perseguir o homem com arma em punho. O crime foi em uma rua de um bairro nobre de São Paulo. Endereços da deputada foram alvos de busca e apreensão e armas foram apreendidas pela Polícia Federal em janeiro deste ano, em uma ação autorizada pelo ministro Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes libera as redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil. Fala, Luciana Viana. O deputado federal mais votado do Brasil, com quase 1,5 milhão de votos, eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, do PL, tem as redes sociais liberadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Apesar do desbloqueio, Alexandre de Moraes afirma que Nicolas Ferreira está proibido de publicar, promover, replicar ou compartilhar notícias falsas. A multa, caso isso aconteça, será de R$10 mil, descontados diretamente do salário do parlamentar que toma posse em 1º de fevereiro. Após receber a notícia, o deputado Nicolas Ferreira disse que esta é uma forma de tornozeleira virtual. A Justiça da Espanha estende o prazo para que Daniel Alves, acusado de estupro, apresente o recurso contra a prisão dele. O jogador, como já disse, é acusado de agressão sexual. Yuri Queiroga. A mãe e o irmão de Daniel Alves estão na Espanha e se reuniram com advogados do jogador nesta quinta-feira. Segundo o jornal local La Vanguardia, Lúcia Alves deixou o local do encontro bastante abalada. A defesa de Dani Alves conseguiu na justiça a ampliação do prazo para entrar com um recurso para que ele responda em liberdade à acusação de estuprar uma garota de 23 anos de idade em uma casa de shows no dia 30 de dezembro do ano passado. Daniel Alves permanece preso preventivamente na penitenciária Brians 2, na cidade de Martorell, no entorno de Barcelona. Após ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração, Jean Paul Prats assume a presidência interina da Petrobras. Fala aí, Priscila Xavier. O nome do senador Jean Paul Prats é aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Petrobras. Indicado para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Prats ainda precisa ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da empresa, prevista para o dia 19 de abril. Até lá, ele segue como presidente interino da estatal. A aprovação do novo presidente movimentou as ações da Petrobras na Bolsa de Valores, que registraram queda nesta quinta-feira. As ações ordinárias fecharam em 2,63%, enquanto as preferenciais caíram 2,75%. As duas ações estão sendo negociadas em quase R$30. Advogado e economista Jean Paul Prats assume a presidência da Petrobras aos 54 anos, sendo mais de 30 dedicados à carreira na área de petróleo, gás natural, biocombustíveis e recursos naturais. A Justiça autoriza a apreensão de e-mails de executivos da Americanas para apurar possíveis fraudes. Fala Gabriela Souza.
A Justiça de São Paulo autoriza a busca e apreensão de e-mails institucionais de diretores das lojas Americanas. A decisão liminar da juíza Andréa Galhardo Palma ocorreu ontem e atende a uma ação do Banco Bradesco, um dos credores da Americanas, com uma dívida de pouco mais de 4 bilhões. A medida, que também engloba integrantes do Conselho da Varejista, vale para executivos que passaram pela empresa ao longo da última década. Na solicitação, a instituição argumentou que diretores, conselheiros, acionistas e auditores da Varejista permitiram o que o banco nomeia de gigante fraude contábil. Como tem caráter liminar, ainda cabe recurso à decisão. Na quarta-feira, a Americanas declarou que possui 7.720 credores. O documento faz parte do processo de recuperação judicial da companhia, pedida a partir da descoberta do rombo de cerca de 20 bilhões nos balanços financeiros da empresa no início de janeiro. Tenho certeza que você vai se amarrar. Tenho certeza que você vai se negar pra mim. Rolou. Depois de ter o registro negado, o cantor Seu Jorge foi autorizado a batizar o filho dele com o nome de Samba. Essa é a musiquinha que o nenenzinho vai cantar quando ele nascer, né? Eu sou o Samba. É o seu nome. E o Seu Jorge é o pai do samba, né? Seu Jorge agora vai agora virar ele o pai do samba mesmo. É um nome bonitinho, né? Ah, gente, eu gostei, claro que cara. Eu adorei o nome. Não me parece. Eu achei simpático. Mal em samba, vai sofrer bullying. Não é nada. Não é nada. Eu achei muito Sofrer bonito. bullying, fala, meu irmão, eu sou filho de Seu Jorge. Já toco 5 instrumentos. Nasceu tocando. Sou samba. Vai lá, Thiago Muniz. Depois de ter o registro do filho negado, o cantor Seu Jorge consegue a permissão para dar a ele o nome de Samba. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela Arpen de São Paulo, o órgão que reúne os cartórios de registro civil do estado. A criança, filha do artista e da massoterapeuta Karina Barbieri, nasceu no domingo e o músico tentava a autorização para o nome desde segunda-feira. Inicialmente, a permissão foi negada pelo 28º cartório da capital paulista, com o argumento de que o termo poderia ser pejorativo. Os pais apresentaram manifestação formal e conseguiram mudar esse entendimento. Em nota, a Arpen disse que a registradora levou agora em conta o fato de que o nome envolve a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural. Ai, ai. Bom, trazendo uma boa notícia para o esporte brasileiro, pela primeira vez, uma dupla 100% brasileira conquista um título de Grand Slam, um dos 4 principais torneios de tênis do mundo. No fim da noite de ontem, a paulista Luísa Stefani e o gaúcho Rafael Matos venceram a final de duplas mistas do Aberto da Austrália. Os dois estreantes nesse tipo de decisão venceram os experientes indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna por 2-0. Depois do jogo, Rafael Matos disse que estava difícil encontrar palavras para explicar a emoção. Desde pequeno, tu sonha com momentos assim. Se tornar realidade, difícil um pouco de botar em palavras, mas é muito gratificante, uma satisfação grande, dá prazer, felicidade de olhar para trás e ter tudo que tu trabalhou e sempre sonhou, ter como objetivo tornar realidade. Reconhece esse sotaque gaúcho aí, ele? De ti. Então, ele treina em Santa Catarina, né? Eu acho que ele já tá meio manezinho, assim, tá meio misturado esse sotaque dele. Será que ele morou no exterior? Será que tem mistura aí? Eu acho que sim, acho que eles devem estar muito tempo falando inglês, né? Porque a Luísa também tá com um sotaquezinho, a gente vai ouvir agora ela falando aqui. Os dois estão com um sotaquezinho aqui, meio, ó. O Rafael Matos é gaúcho de Porto Alegre, tem 27 anos, é um dos 30 melhores do mundo em duplas. A paulistana Luísa Stefani já havia feito história pro tênis brasileiro ao conquistar a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio de 2021 ao lado da Laura Pigossi. No mês seguinte, ao pódio no Japão, a atleta de 25 anos sofreu uma grave lesão no joelho direito. Ela ficou 1 ano longe das quadras, né? Aí ela foi pro Aberto da Austrália, que foi o primeiro grande slam disputado por ela nesse retorno, só que a Luísa ficou de fora da chave de duplas femininas porque a parceira americana Katie McNally desistiu. A brasileira disse que foi um momento difícil, mas que decidiu aumentar a concentração para a disputa das mistas com o Rafael Matos. Eu fiquei muito chateada, pra falar a verdade. No momento, principalmente, que já tava pronta, me sentindo bem. Já fazia tempo que eu tava animada pra voltar aqui na Australian Open. Eu sempre falo, é meu torneio realmente favorito. Ano passado acabei não vindo por lesão, então na hora que a parceira falou que não ia jogar, pouco antes do jogo também foi um baita back. Tive 24 horas pra voltar bem pra mista no dia seguinte. Deixei de sentir mesmo, chorei, fiquei triste, fiquei abalada, mas ao mesmo tempo eu sabia que tava totalmente fora do meu controle.
Ah, tem. Muito tempo falando inglês, né? Aí tem um temperinho estrangeiro. Não sei se em inglês. A língua fica um pouco... Parece o Cássio falando. Diz o ouvinte aqui. É um pouco, né? O Cássio e a coisa A gente diferente. falou agora há pouco, ao vivo, aqui com o treinador deles, né? E aí ele disse que, óbvio que a Sara Tavares, nossa especialista em tênis aqui, né? Ela disse assim, e aí? E a Olimpíada de Paris, dá pra esperar os dois? Ele disse, vamos treinar pra isso. Que maneiro, parabéns, cara, parabéns, muito legal. Bom, e depois de ser alvo mais uma vez de racismo, dessa vez com uma imagem violentíssima, fortíssima, chocante, revoltante, Vinícius Júnior publica mensagem nas redes sociais e provoca o Atlético de Madrid. Lucas Belotti. Com gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid vence o Atlético de Madrid por 3-1 e está na semifinal da Copa da Espanha. Alvo de ataques racistas mais uma vez, o brasileiro respondeu dentro de campo e também nas redes sociais. Em seu perfil oficial, Vinícius comemorou a classificação e escreveu "Madrid só existe um", em provocação ao grande rival da capital espanhola. Antes da partida, torcedores do Atlético penduraram um boneco com a camisa do brasileiro pelo pescoço em uma ponte, simulando um enforcamento. Esse foi o 4º episódio de racismo contra Vinícius Júnior na Espanha, só nos últimos 4 meses. O segundo envolvendo torcedores do Atlético. O clube já havia sido notificado pela La Liga, que organiza os torneios na Espanha, por cânticos racistas que chamavam o atacante de macaco. Dentro de campo, os colchoneiros até abriram o placar com gol de Morata, mas já no fim do jogo, Rodrigo deixou tudo igual para os merengues e levou a partida para a prorrogação. Com um jogador a mais, depois da expulsão de Savic, o Real virou com gol de Benzema. No último minuto, Vinícius Júnior pegou a bola ainda no campo de defesa, disparou em velocidade e bateu de direita, confirmando a vitória contra o Atlético e contra o racismo.